pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês como eu faço para modelar no modelador de corpinho usando 3 opções de selagem. Vou mostrar para vocês. Então primeiro eu vou pegar um retângulo de 12,5 por 17,5 para que eu possa modelar nesse modelador. Mas se você quiser fazer em outros modeladores, esse tipo de selagem é igual para tudo. Com o soprador, a chapinha ou o ferro, agora eu vou esquentar o EVA para que eu possa modelar dentro do modelador. Com o soprador eu já gosto de fazer em cima, com o EVA em cima do modelador. Se você for fazer na chapinha no ferro, você esquenta antes e modela. Posso colocar até o modelador em cima para que o EVA não saia do lugar enquanto eu esquento com o soprador no EVA. Agora eu pressiono bem para que a parte de cima se encaixe perfeitamente para que modele o EVA perfeitamente também. E agora é só retirar o EVA e ele está pronto modelado corretamente. E a outra parte eu modelei também, que é a parte do bumbum. Agora com as partes modeladas, você coloca dentro do modelador e aí você pega a cola de contato, eu uso essa aqui que é a base de água. Pegue um retalho do tamanho onde caiba para selar a parte da frente modelada. Agora com a cola de contato eu vou passar entre a parte modelada, né? Onde está esse risco aí mostrando. Então eu vou passar embaixo e em cima do risco. Com a outra parte eu vou pressionar na parte onde eu passei a cola de contato só para me ver aonde ela vai marcar, porque eu preciso passar cola de contato nas duas extremidades, porque como é contato eu preciso do contato das duas partes. Depois que passou a cola, reserve, precisa esperar um pouco para poder colar. Enquanto isso, eu vou cortando o retalho de EVA para fazer um enchimento aqui dentro do corpinho. Não é necessário, porém, eu gosto de fazer esse enchimento, mas se você não quiser, não precisa fazer, ok? Eu vou cortando tirinhas e depois eu corto quadradinhos para fazer esse enchimento. Só que, como eu falei, se você selar bem, ele não vai precisar, porque ele vai estar cheio de ar lá dentro. Mas eu gosto de fazer o enchimento, porque assim a peça ele fica mais firme. Se caso soltar uma parte que esteja colada, ele não vai ter perigo de murchar por causa do enchimento. Com o soprador eu vou reativar a cola aqui, porque eu esperei muito tempo, né? Quando ela fica transparente já é o horário de colar. Como eu demorei um pouquinho, eu posso reativar a cola com o soprador ou com a chapinha ou com o ferro. E agora eu vou tampar a outra parte, pressionando e passando o dedo entre os vãos, lá onde está mostrando a marquinha, né? E aí eu vou passando o dedo até eu ver que ele tá totalmente colado. Até você ver totalmente a marquinha do modelador no EVA. Agora do outro lado você demarque com a unha, né? Nesse risco aqui entre o corpinho ou alguma parte modelada. Ou se você não tiver unha, você pode também demarcar com uma tesourinha. Isso ajudará na união. Com a tesourinha agora eu vou cortar ela deitada, conforme esse contorno todinho aí da peça modelada. A tesoura precisa estar deitada para que a emenda fique para baixo. Vá cortando devagar e observe atrás se ele não for abrir. Se for abrir, não desespere. Passa um pouco do soprador na temperatura baixa ou o ferro ou a chapinha, que ele vai grudar novamente. Por isso, você tem que fazer o corte devagarinho, porque senão a parte de trás vai ficando menor e a parte da frente vai ficando maior. E assim você não consegue selar. Então, vai fazendo devagar e vai olhando atrás e vai grudando, para que possa fazer a selagem perfeita. Pronto, a selagem está perfeita. Olha só como é que ela ficou, tá vendo? Nem todos você vai precisar fazer esse corte assim devagarinho, tomar cuidado, porque alguns, dependendo da colagem, ele fica já perfeito na hora que corta, olha só, tá vendo? Alguns, quando solta, é importante você fazer aquele procedimento, mas se não soltar, ó, você vai indo devagarzinho e vai observando. E se eu perceber que soltou, eu vou lá e enfio novamente o enchimento pra dentro com uma tesourinha e faço a colagem. Olha só como fica perfeita a selagem e o corte vincado para baixo. Olha, eu vou cortar mais um para vocês verem, que dependendo da colagem, olha como é que fica. Ó, esse já soltou aqui no finzinho, ó, já tá soltando também. Então, às vezes é porque o EVA é muito fino, outros é mais grosso, a cola às vezes porque também não passou direito. Então aí, ó, agora eu passei com a chapinha, também deu certo, a mesma coisa. Agora eu vou mostrar para vocês 3 formas de unir a parte da frente com a parte de trás do corpinho. Eu vou passar o soprador aqui para selar essa parte que tá solta
E vou passar cola de contato nas beiradinhas do corte, onde eu cortei vincado, vou passar nas beiradinhas. Aqui deu uma descolada, mas não tem importância, porque depois eu vou fazer a união, ele vai grudar novamente. Agora espera a cola secar um pouco e depois vou fazer a união das partes. Primeiro eu vou passar cola de contato nas beiradas, como eu ensinei anteriormente. Enquanto vai secando a cola, eu vou colocando o enchimento. Como eu falei, não é necessário, somente se caso você quiser, tá? Eu corto quadradinhos aqui e coloco dentro lá pra ficar o enchimento. Então, essa parte aqui eu não vou selar. Com a outra parte do corpinho, que já está selada com aquele retalho de EVA, eu vou passar o soprador bem de leve para não desfazer, né, a parte modelada da frente, só para reativar a cola. E agora eu vou fazer a união das ambas peças, da parte de trás do corpinho e a parte da frente do corpinho. Então, eu vou juntar aqui com aquela parte que tava cheia de enchimento, mas sem selar. Então, eu vou grudando uma parte na outra. Importante ir empurrando o enchimento que você colocou para que ele venha grudar aquela beiradinha uma com a outra. E agora eu retiro as duas partes e aí eu vou olhando qual parte que colou, qual parte que não colou. E vou passando o soprador bem de leve, né, para que não desfaça a parte modelada. E aí eu vou juntando uma parte com a outra e depois eu vou cortando o excesso. Depois que eu perceber que tá tudo colado, agora eu vou fazer o corte dessas partes aqui que está sobrando. Olha, tem mais uma partezinha ali que não colou, vou colar. E agora eu vou fazer o corte dessas partes que estão sobrando. É importante que você faça um corte com uma tesourinha bem pequenininha, para que você consiga fazer um corte bem legal, tá? Então, você vai cortando com calma e vai vendo se tá grudado uma parte na outra. Se não tiver, você faz aquele esquema lá de passar o soprador ou o ferro ou a chapinha para unir. Olha, agora eu vou passar com a chapinha, o lado quente aí da chapinha para poder fazer a união, para que no soprador também não desfaça o meu corpinho. Prontinho a nossa peça modelada. Olha só como é que ficou a emenda. E com o enchimento ele ficou bem durinho, olha só. Agora, uma outra forma de montar também, juntar as duas partes, é colocar aquele retalho de EVA nas duas partes. E aí, eu vou passar cola de contato nas beiradinhas de ambas as partes e fazer a união. E agora, esperando secar um pouco, mesmo assim eu vou passar o soprador para ele grudar melhor na outra parte. E agora eu vou fazer a união das ambas, tá? Os dois tem que estar com o retalho, ó, a parte da frente e a parte de trás, e aí eu vou colocando, fazendo a união aos poucos, tá? Então, eu começo aqui na parte de cima, eu vou grudando devagarinho até chegar ao final. Vou dando uma leve beliscadinha para fazer a união. Ó, tá vendo que a emenda, ela vai ficar certinha uma com a outra e vai ficar um risquinho só, em vez de dois. Tá vendo que aqui enganchou um pouquinho, então eu empurro um pouquinho com a tesoura para que ele fique com aquela união certinha. Por isso que eu falei para fazer o corte vincado, corte para baixo, assim ajuda a ficar essa emenda perfeita. Estou passando a parte quente da chapinha, somente para ele ajuntar um pouco mais essa emenda aqui e ficar certinha. E olha só como é que ficou a emenda. Se você preferir, você pode passar uma lixa de parede ou a micro retífica, que ele vai ficar melhor ainda o acabamento dessa emenda. E olha só como ficou o resultado, tá vendo? Esse mais branquinho aqui foi o primeiro que eu fiz. Esse segundo foi o que eu fiz agora, tá vendo? A emenda de ambas, como é que ficou? Os dois, cada um com uma emenda diferente, tá vendo? Um que eu tampei os dois lados e o outro que eu tampei um lado só.
Agora, eu vou mostrar outra forma de selar pra vocês também. Então, você pega a parte modelada, né, sem o retalho e corta nessa linha aqui. Só que você, em vez de cortar muito rente na primeira linha, tá vendo que tem duas? Você vai cortar na segunda linha, assim, um pouquinho mais afastado da primeira linha, tá? Não corte muito rente. Corte com a tesoura também um pouco inclinada também, pra que a emenda fica para baixo. E agora, eu vou colocar o enchimento nessa parte que eu cortei. Lembrando, não é obrigatório. Se você selar bem, ele vai ficar com ar lá dentro e não vai precisar do enchimento. Mas, como eu falei, eu gosto de colocar o enchimento porque assim a peça ela fica mais sustentada. E agora, eu vou passar cola de contato nas beiradinhas aqui onde eu cortei. Pronto, enchi ele todinho, tá vendo? E com a outra parte, eu fiz aquela mesma esquema lá da primeira vez que eu mostrei pra vocês, com o retalho, e agora eu vou encaixando uma na outra. Importante eu ir colocando o enchimento pra dentro, né? E fechando, ó, com o auxílio do soprador, eu vou passando aqui, pra que eu possa dar aquelas beliscadinhas. Lembre-se de passar o soprador da temperatura baixa pra não estragar a sua parte modelada. Então, eu vou dando várias beliscadinhas, para que possa fazer a união e colocando o enchimento lá para dentro, tá? Nesse aqui, agora eu vou fazer a colagem primeiro em cima e agora embaixo, para que quando você colar as laterais, ele não ficar essa parte aqui de baixo muito para baixo e aí você não conseguir juntar as duas partes certinhas. Porque se não fizer assim, eu fiz uma vez e ele ficou sobrando lá embaixo, aí ficou ruim. Por isso que eu faço primeiro em cima e depois embaixo e depois nas laterais. Lembre-se, com o auxílio de uma tesourinha, você vai empurrando o enchimento para você conseguir fazer a união sem esse enchimento ficar para fora. Olha só a emenda, tá vendo? Um fica melhor que o outro, então é importante você testar a maneira que você gosta, a maneira que você vai gostar para você fazer o seu, sem que a emenda fique aquela emenda grosseira. Mas conforme você vai testando as possibilidades, cada emenda vai ficando de um jeito. Essa aqui eu já gostei mais, olha como ela fechou bem mais, tá vendo? E olha só como é que ficou as emendas, tá vendo? Cada um de uma forma, cada uma de uma maneira. Os três com uma emenda diferente. Esse foi que eu coloquei duas vezes, né, a tampa. Esse também foi que eu coloquei duas vezes a tampa. Esse que eu coloquei de um lado só a tampa, né? Eu tampei de um lado só. E como eu tinha falado, você também tem a opção de lixar também, para ele ficar mais perfeito ainda, essa emenda aqui, tá bom? Depois de lixar, você passa o soprador de leve para tirar aquelas porosidades. Bom, e esse corpinho modelado eu uso de duas formas. Eu uso como mulher e como homem. Para fazer o homem, eu tiro essa parte do peito, só passando a chapinha e amassando um pouco essa parte do peito para que ele fique um peitoral masculino, tá vendo? Eu vou amassando, vou dando uma amassadinha e vou levantando um pouco essa parte do peito aqui para que ele fique com aquele peitoral masculino. Então, eu vou fazendo uma ondinha embaixo do peito aqui, né? Se caso eu quiser fazer um homem forte, musculoso, então ele vai estar com esse peitoral aqui, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada!